Eu vou começar por colocar uma primeira pergunta muito geral a qualquer um dos três convidados e vou começar pela senhora vereadora, a doutora Teresa Mendes, que está aqui em representação da doutora Isílda Gomes. Nos últimos 3 meses, do ponto de vista da comunidade no geral e das pessoas que mais interagem com a Câmara, que mudanças aos mais diversos níveis é que foi possível assistir daquilo que é a sua perspectiva? Tem o microfone desligado. Já está ligado agora. Obrigada. Boa tarde, doutora Marina. Agradeço na sua pessoa o convite feito à senhora Presidente, por motivos de força maior e de última hora não pode estar presente. Cumprimento também agora de forma formal a doutora Maria do Carmo e também a doutora Antónia, que são membros desta mesa e neste webinar, e dou-vos também os parabéns pela iniciativa. No que diz respeito à comunidade em geral, houve para já um comportamento bastante assertivo e acabaram por aceitar muito bem os desafios que lhes lançámos no que diz respeito logo no início do mês de março, de se manterem em casa, de terem os comportamentos da etiqueta respiratória, da lavagem das mãos, tanto que conseguimos de uma forma inicial conter em Portimão muito bem a pandemia, e como sabem o primeiro caso que surgiu no Algarve foi precisamente em Portimão, numa escola, numa comunidade muito sensível. Foram preciso tomar medidas na altura, pareceram drásticas à maioria das pessoas, porque encerrámos todos os equipamentos, encerrámos uma escola secundária, atitudes que não eram as mesmas, não estavam a ser tomadas no mesmo sentido a nível nacional. Passado 2 dias, o Sr. Primeiro-Ministro acabou por ir ao encontro daquilo que nós já tínhamos iniciado e as pessoas acabaram por aceitar melhor. Consequências. No que diz respeito aos funcionários que tiveram que passar a ficar em casa, em teletrabalho, as novas rotinas, tudo acabou por se acertar porque houve um diálogo e houve uma grande proximidade que ainda continua a existir. Não fomos rígidos na aplicação da lei e tentámos de alguma forma ir ao encontro das necessidades de cada trabalhador, uma vez que alguns não podiam fazer teletrabalho, mas o facto de não poderem fazer teletrabalho, nós arranjámos forma de ele poder ficar em casa e também a poder acompanhar essencialmente os filhos menores, que é uma grande preocupação, porque não é possível deixar os miúdos sozinhos em casa. Para além de todos os desafios que foram posteriormente lançados, com a telescola, com os trabalhos, com tudo aquilo, e ainda cumprirem com as suas obrigações laborais, isso cria uma grande pressão nas pessoas. Mas no que diz respeito aos nossos trabalhadores, eu acho que conseguimos gerir muito bem todas essas dificuldades, esses novos desafios, e até acabámos por, na crise, criar algumas oportunidades e vamos mudar algumas formas de agir, mesmo enquanto organização. No que diz respeito à comunidade e à população, houve um crescendo essencialmente na procura de bens alimentares. As pessoas estão com muita dificuldade, porque o que é que acontece no Algarve? As pessoas, a grande maioria, trabalha durante o período de verão, ou existe uma grande percentagem de pessoas que trabalham durante o período de verão, faz uma pausa ali 3 meses quando as unidades hoteleiras estão encerradas, até para terem os seus períodos de férias e descansos, recuperações e todas aquelas questões, e no mês de março era precisamente um mês de retoma. Sabemos que os orçamentos dessas pessoas são geridos, dessas e da maioria, não é? É gerida ao cêntimo quase, já não digo ao euro, é ao cêntimo, e quando chega ali ao mês de março já estão a contar, não é? Vão ter o seu emprego dado como garantido, e de repente o que era garantido deixou de ser garantido. Isso criou nas pessoas um stress nítido. Nós estávamos com algum receio, e eu acho que ainda existe, poderá existir alguma fome envergonhada que as pessoas ainda não estejam a procurar, mas na realidade neste momento nós estamos a servir cerca de 600 refeições diárias nas nossas cantinas sociais, para além das cantinas das escolas que abriram também de imediato, e todos os diretores foram bastante solidários, e aí estamos com cerca de
diariamente, agora por acaso não tenho aqui o quadro, mas são bastantes também, são cerca de 150 em cada escola, que vai dar outras 600. Portanto, na realidade, nós estamos a dar alimentação a 1.200 famílias diariamente. Houve também aqui um movimento voluntariado na tentativa de este movimento solidário, que foi significativo em Portimão e muito bom. E essa foi a grande dificuldade, para além do apoio que também percebemos, não é? E agora na linha do webinar, do apoio psicológico de imediato as nossas equipas socioeducativas das escolas, que já faziam anteriormente uma questão de prevenção, porque já temos essa política de prevenir as questões da saúde mental, até porque é uma grande preocupação a nível nacional, já era anteriormente, e o nosso distrito é um distrito que tem um grave problema no que diz respeito à saúde mental, e já tínhamos as equipas socioeducativas que davam apoio nas escolas, para além do exercício de saúde e outras atividades relacionadas com essa questão. E essas psicólogas, então, de imediato, na linha de proteção 24, começaram a recepcionar os telefonemas de pessoas que precisavam de ajuda, e neste momento temos 24 utentes em acompanhamento também diário por parte das psicólogas. Portanto, de alguma forma nós fomos tentando colmatar uma série de dificuldades, mas já me estou a alongar bastante, se calhar vou terminar. Já voltamos a falar em particular dessas questões do aumento de necessidades do ponto de vista social, algumas provavelmente ainda envergonhadas, e das respostas que têm sido dadas à comunidade. Doutora Maria do Carmo Cruz, como é que esta mudança se observou dentro, já em particular, da saúde mental, na área em que trabalha, mas em particular na comunidade no geral? Agora já está. Boa tarde a todos. Mais uma vez cumprimentar agora formalmente a doutora Teresa, o doutor António Pinheiro, e agradecer à professora Marina este convite e cumprimentá-la, primeiro que tudo pela oportunidade de falarmos de saúde mental. Quanto mais falarmos de saúde mental, mais reduzimos o estigma, que infelizmente ainda existe, e de facto proporcionamos uma procura dos cuidados a resposta que se necessita. Concretamente, em relação ao impacto que a pandemia Covid teve, eu gostaria de fazer aqui um pequeno enquadramento e dizer que Deixámos de ouvir Maria do Carmo? Já está. Aqui já está. Estava eu a dizer que o ser humano tem uma grande capacidade de adaptação e, de facto, quando necessitamos de nos adaptar a situações muito diferentes, que foi o caso desta situação nova e exigente do ponto de vista emocional, esta necessidade pode e deve e gerou, de facto, aquilo que designamos por resiliência, não é? A capacidade de conseguirmos recuperar perante as situações e os problemas e os fatores adversos. É claro que perante esta situação nós não podemos ignorar o que se passa, não é? E o que é que acontece? Cada um reage de maneira diferente. Mas, de um modo geral, o impacto em termos de saúde mental, poderíamos dizer que, obviamente, tem que ser negativo, quer a curto, quer a longo prazo. É claro que o sofrimento é inevitável, nós não podemos ignorar, e, como a professora Marina já disse no início, as consequências deste sofrimento, as consequências desta reação a qualquer coisa que é de novo, e concretamente de novo e mau, não são as mesmas para todos. Concretamente, na questão da saúde, da reação em termos de saúde mental, podem ir desde um sofrimento emocional, ao aparecimento de sintomas de ansiedade, de medo, de depressão, de angústia, de insónia, de depressão, concretamente já existente, ao agravamento de outras situações de doença psiquiátrica já existente, e concretamente aqui há perturbação obsessiva compulsiva, e já vou explicar porque é que falo aqui primeiro
do que até a depressão ou a psicose, sem me querer estar a aprofundar, a perturbação obsessiva-compulsiva é, digamos que, um pensamento muito preocupante concretamente com qualquer coisa, mas que em muitas das situações existe o pensamento e o medo da contaminação. Ora, perante esta situação, quem já sofre desta perturbação, que é muito altamente perturbadora, quem já sofre disto pode e tem, e é o que verificamos, um agravamento neste sentido, destas patologias. No que respeita à depressão, ela pode surgir perante concretamente a perda do emprego, o isolamento, as questões económicas, o agravamento já de si de situações de uma depressão crónica que, perante a incapacidade da pessoa ter aquilo que designamos estratégias de coping ou capacidade de se defender perante situações mais problemáticas, ela vai exacerbar-se. E aqui também perante a angústia, e que é uma situação característica desta pandemia, que é a angústia pela incerteza, quer do futuro, quer do presente, quer do futuro, portanto nós vivemos permanentemente nesta angústia pela incerteza que não sabemos, quer pela falta de situações de informação concreta do ponto de vista científico, quer pelas repercussões que a doença pode ter. Também pode surgir aqui algum agravamento da depressão pela redução do acesso aos serviços de saúde, por uma questão muito concreta que é pela perda dos entes queridos, ou seja, pela existência de doença nos familiares ou amigos, pelas próprias circunstâncias e características muito peculiares e muito particulares desta doença, pelas consequências desta, por exemplo, não poder visitar quem está doente, não poder prestar diretamente os cuidados de apoio, concretamente na questão da morte, não poder acompanhar os mortos, não poder concretizar rituais fúnebres, tudo isto e nestas questões particulares, quer da doença, quer da morte, a questão de tudo isto é muito novo, é confuso, é doloroso e vai obrigatoriamente, logo à partida, nestas situações concretas, perturbar a elaboração do luto, originando aquilo que nós designamos um luto patológico e, portanto, uma depressão com alguma gravidade. Como eu disse, e ainda nesta parte introdutória, nem toda a gente sofre da mesma maneira. E, portanto, há sintomatologia que passa, a angústia, a ansiedade, que a pessoa consegue elaborar, digamos assim, adaptando-se à situação e ela vai passar no tempo. Mas há instalação de novos quadros clínicos, portanto, quadros psiquiátricos, quadros patológicos, quer de ansiedade, quer de depressão, e há, como já disse, agravamento das situações pré-existentes. E daí que tenha que haver, e daí a grande importância das respostas dos serviços de saúde mental para minimizar as consequências e para prevenir, de facto, estas consequências negativas em termos de toda a saúde mental. Falando assim um pouco, se formos ver na população em geral, o que é que nós podemos fazer? Há que reforçar aqui essa tal capacidade de adaptação, que no fundo é a chave aqui deste grande jogo, não é? Há que reforçar a esperança, há que reforçar a serenidade, há que reforçar a calma, há que incentivar a outros meios de comunicações que fomos proibidos, nomeadamente o contacto físico e a comunicação direta fisicamente, portanto há que reforçar a comunicação por outros meios, há que incentivar uma questão importantíssima que é este sentido de comunidade que no fundo nós temos e que felizmente nós vimos que realmente no nosso país se tornou uma realidade que foi no fundo capaz de dar uma grande resposta a esta questão da solidariedade e então devemos de facto
reforçar a capacidade para a pessoa se integrar em movimentos de solidariedade, no fundo, fazer parte da comunidade e servi-la. E isto são mecanismos de adaptação muito importantes, são mecanismos de defesa, já que vamos ter que reforçar. Claro que também temos que incentivar, e que nunca é demais, ao cumprimento das regras de segurança, que foi aqui de facto uma situação nova que surgiu e que tivemos todos que dar resposta, e nós, como Serviço de Saúde Mental, é nosso dever e é nosso papel, de facto, estarmos sempre a reforçar essas medidas. E para os grupos mais vulneráveis, portanto, há que dar uma resposta já aí sim concreta, e para isso o Serviço Nacional de Saúde organizou-se e, em termos concretos do Serviço Nacional dos Serviços de Saúde Mental, tiveram que dar resposta e nós tivemos que nos organizar para dar essa resposta, que já iremos falar mais detalhadamente, mas é importante perceber que, de facto, os serviços de saúde mental são importantes e daí que haja necessidade de os reforçarmos e, pelo menos, aqui puxar um bocadinho a brasa à sardinha, de pensarmos neles, pensarmos que existem, não é só percebermos que existe problemática de saúde mental, mas dar algum reforço a quem apoia de facto essa problemática. E eu queria aqui referir o documento da OMS que saiu há pouco tempo, ao qual o nosso secretário-geral, Dr. António Guterres, se referiu, destacando que realmente há que dar apoio ao desenvolvimento dos serviços de saúde mental e uma ênfase à prestação dos cuidados na comunidade. Porque não se pode também nós, só Serviço de Saúde Mental, darmos sozinhos essa resposta. É importante que esta resposta também seja vista do ponto de vista político e, felizmente, eu quero aqui referir que durante esta pandemia, de facto, a saúde mental foi falada, nós, inclusivamente coordenadores, tivemos em relação direta com a senhora Ministra, para realmente darmos resposta de uma forma uniforme a nível nacional aos nossos utentes, e portanto houve aqui alguma, pelo menos algum olhar à saúde mental, o que já foi muito bom. E portanto a resposta tem que ser quer a nível da comunidade, quer a nível político, não é só nossa. Quero também, ainda nesta breve nota introdutória, referenciar que é muito importante um trabalho em equipa, um trabalho em conjunto, nomeadamente dos serviços de saúde local, com os cuidados de saúde primários, com as autarquias, com as estruturas da comunidade. E daí o nosso exemplo, pelo menos aqui no Algarve, na nossa cidade, esta parceria, digamos assim, com as autarquias, ou seja, a disponibilidade de dar resposta já num caminho já final, que é quando a pessoa tem já doença mental, mas esta articulação que nós temos feito com as autarquias e fizemos-lo já nos incêndios de Monchique em 2018 e fizemos-lo agora com todas as autarquias do Barlavento, nomeadamente com as estruturas de cariz social, que a doutora Teresa, agora sim, que a doutora Teresa há pouco falou. Nós articulamos, nós serviços de saúde mental, articulamos com todas essas estruturas já criadas na comunidade, do ponto de vista de resposta psicológica, exatamente para as situações de maior gravidade, e isto tem sido de grande importância, quer nesta resposta à crise, que é o que se está a passar, quer na resposta da promoção da saúde mental. E também já o fizemos, e foi exemplo o ano passado, o Setembro Amarelo, ou seja, o mês da prevenção do suicídio, que articulamos com todas as autarquias, nomeadamente com a autarquia de Portimão, onde demos ênfase a muitas iniciativas de caráter de promoção e prevenção da saúde mental, que é fundamental. E, portanto,
com o desconfinamento, voltando um bocadinho, e o que é que nós, em termos Vou-lhe muito globais, pedir preparamos? para concluir Sim, agora, sim. que depois teremos tempo para continuar Ok, a explorar o que ok. está a falar, está bem? Em termos do que nós verificamos, que era o que eu ia dizer, Uhum. eu queria dizer que não verificamos para já dramatismos na reação a esta pandemia. Verificamos, sim, nas pessoas que já tinham uma certa vulnerabilidade para a ansiedade, aumento de situações de ansiedade. Verificamos em pessoas que tinham já uma vulnerabilidade para a depressão, um aumento na sintomatologia depressiva. Mas queria dizer que, do ponto de vista de grandes dramatismos, de grande aumento de patologia, neste momento, também porque tivemos um certo cuidado em manter-nos a dar apoio, neste momento eu acho que a população, em termos gerais, está a saber gerir a sua ansiedade e está a encarar do primeiro ponto de vista de uma maneira ainda positiva. Mas vamos falando então mais daqui para a Obrigada. frente em situações mais concretas. Obrigada, doutora Maria do Carmo. Eu, antes de passar a palavra ao doutor António Pinheiro, ia convidar os participantes que assim o entenderem a colocarem questões e a participarem de forma também mais ativa neste debate. Doutor António Pinheiro, como é que uma organização, e no geral, e a organização que gera em particular, que é uma organização grande, com um número grande de colaboradores, e portanto estamos aqui a falar no contexto não só da pessoa, da organização, mas da pessoa na organização e da organização com as pessoas, como é que uma organização gera o impacto desta situação, se não completamente inesperada, quase completamente inesperada? Boa tarde, cumprimento a todos os outros participantes e agradeço este convite e espero contribuir com a minha experiência de maneira que seja útil para esta reflexão. Bem, isto nós estamos a aprender, nós estamos a fazer o caminho caminhando. Portanto, certezas, obviamente, não é muito cedo ainda para tirar qualquer conclusão, temos que aprender efetivamente a encontrar respostas que nos parecem mais adequadas a qualquer momento. Tudo isto efetivamente apanhou esta organização, como acredito que uma grande parte das organizações do género aqui no Algarve, num momento particularmente sensível, porque é um momento onde efetivamente está a fazer todo, está-se a pôr a máquina em funcionamento, a preparar toda a engrenagem para aquilo que é o período, digamos, de maior atividade económica. E isso compreende, digamos, um conjunto de ações que passa não só por introduzir novos colaboradores na organização, portanto, contratações que são feitas, pessoas que são integradas, assimiladas para, enfim, participarem no projeto que os espera durante o verão, como também, digamos, é um período onde muitas pessoas estavam a regressar devido às suas férias, às suas recuperações, etc. E, portanto, tínhamos um conjunto vasto de perto de 600 pessoas que no espaço de poucos dias se viram confrontadas com uma situação que não podiam trabalhar. Tudo isto, de facto, é uma situação absolutamente inédita, nunca ninguém tinha vivido uma situação destas, e era absolutamente estonteante como é que, por exemplo, em termos de direção, reuníamos para tomar um conjunto de medidas, face àquilo que era a informação naquele momento, e 2 dias depois parece que todas as medidas que tínhamos tomado, todas as conclusões que tínhamos chegado já não eram válidas, porque, entretanto, já tinha acontecido, digamos, muitas outras coisas que obrigavam a não ter outras medidas. Portanto, este foi o período, foi o momento mais complicado e que, de facto, lançou ou ameaçado a lançar uma certa confusão generalizada e com certeza com isso desencadear um certo pânico, etc., que era necessário evitar. E, portanto, nós fomos extraordinariamente rápidos a elaborar, mesmo logo no início de março, e nessa altura, como eu digo, é preciso ter em conta a rapidez com que tudo se passou. Logo no início de março elaborámos um plano de contingência e começámos a divulgar esse plano de contingência junto dos nossos colaboradores, antes mesmo, digamos, das coisas terem chegado àquele momento mais agudo, de maneira que, à medida que os nossos colaboradores iam começando a ouvir, de facto, que toda esta situação estava a aproximar, digamos, nós já estávamos a pensar em medidas preventivas.
Diga-se passagem que, como também uma organização com ramificações internacionais, digamos, estávamos atentos a tudo o que se passava, digamos, em torno, digamos, do setor aqui na Europa, com contactos com muitas outras empresas, colegas, não é? E, portanto, a situação que se estava a passar noutros países, nomeadamente na Itália, na própria Alemanha, etc., digamos, alertavam-nos para a necessidade urgente de preparar um plano de intervenção e trabalhá-lo o mais depressa possível junto dos nossos colaboradores. Coisa que fizemos muito cedo, e isso foi dando logo, digamos, um certo conforto às pessoas. Ou seja, eles não estavam a receber notícias ou orientações apenas dos organismos oficiais, como todos nós ouvimos, da televisão, etc., das entidades que gerem a saúde e a proteção, mas também a empresa estava ativamente empenhada em elaborar imediatamente, digamos, esse plano. Contratámos também, digamos, especialistas que nos ajudaram, digamos, a fazer esse plano, e, portanto, estávamos efetivamente na vanguarda, ou seja, nenhuma das medidas que foram tomadas, digamos, de alguma maneira, nós conseguimos antecipar-nos sempre. E isso, digamos, acho que ajudou imenso, digamos, a manter um clima de confiança, de calma, de ligação forte com os nossos produtores, que como prezamos. Obviamente, esse período e este período tem sido também fruto, digamos, levou-nos a fazer grandes investimentos na área da segurança, de todo o género, digamos, para muito cedo equipar-nos e implementarmos rotinas e termos meios para poder responder àquilo que vinha aí. E, entretanto, também começámos isto em março, e um ciclo de formação para efetivamente ir preparando, digamos, aquilo que imaginávamos iam ser, digamos, alguns dos protocolos de segurança. Portanto, muito, muito cedo nós já estávamos, digamos, neste momento. Contudo, mesmo assim, não conseguimos efetivamente evitar aquilo que se tornou necessário, que foi de efetivamente fechar o resort. Ora, para fechar uma unidade destas é complicado, tanto mais que já tínhamos reservas, portanto, Vila Vita não fecha o ano todo, aliás, não me lembro de ter fechado, e como tal, digamos, a própria possibilidade de fechar era algo absolutamente estranho, que as pessoas não desconheciam, mas imediatamente equacionámos essa possibilidade, primeiro porque havia cada vez mais fatores de insegurança, e por outro lado, também não sabíamos avaliar, digamos, o comportamento neste caso dos nossos hóspedes ou dos nossos potenciais clientes, e como tal tomámos a decidida na altura arrojada, muito antes, aliás nunca houve ordem para fechar, por exemplo, os hotéis, mas nós fizemos imediatamente. Tivemos, digamos, esse cuidado, o que implicou efetivamente de ter que interromper alguns contratos recém-estabelecidos, ou de efetivamente não dar seguimento a outras situações que já estavam equacionadas, já tinha havido contactos, digamos, nesse sentido. Essa foi uma situação, eu diria, bastante dramática, para mim pessoalmente, digamos, foi pesada, mas efetivamente com uma perspectiva sem tempo de duração à vista, de fecho, era absolutamente impossível e irresponsável efetivamente assumir esse compromisso, tanto mais estamos a falar, digamos, de umas centenas de pessoas. Portanto, havia, digamos, que fazer isso. Imediatamente também implementámos as ferramentas de teletrabalho, ou seja, todas as pessoas, antes até da haver essa obrigatoriedade, estou sempre a referir a março, imediatamente todos os serviços administrativos, todos os serviços que efetivamente podiam ser deslocalizados para a segurança do lar das pessoas foram feitos imediatamente. Obviamente isto foi um grande esforço tecnológico também, portanto digitalmente tivemos que nos equipar no espaço de poucos dias para isto, comprar licenças, testar este funcionamento, habituar as pessoas, digamos, a estas rotinas. Tudo isto aconteceu e aconteceu de uma maneira muito tranquila e muito eficaz, portanto foi particularmente gratificante essa experiência. E depois, então, no momento de fecho, e no momento de fecho estamos a falar já muito perto do final de março, quando efetivamente é tomada a decisão de fechar e preparar a situação para aderir ao layoff simplificado, que foi implementado, também tomámos duas medidas que eram importantes, que era, nós temos um serviço dos serviços médicos e vários serviços de apoio, digamos, à saúde que estão disponíveis para os nossos colaboradores, mas aqueles obviamente que não poderiam ser exercidos neste contexto foram temporariamente desativados. Estou-me a lembrar, por exemplo, concretamente da situação de fisioterapia, mas em contrapartida implementámos um serviço de uma linha de apoio psicológico para os nossos colaboradores que não sabíamos estimar
como é que poderia ser a situação de estar em casa, com todas as incertezas, com toda a insegurança que isto podia provocar e, portanto, para além, obviamente, das teleconsultas que o nosso médico continuou e continua, digamos, a dar para manter, digamos, o apoio médico para todas as situações gerais, também implementamos a situação, digamos, do serviço de apoio psicológico como mais uma alternativa para eventualmente responder a alguns problemas de saúde que poderiam ocorrer durante este período. Portanto, simultaneamente a isto, também motivamos as nossas FIAs para constituírem grupos de trabalho com base em rede social, ou seja, para manter contacto com as pessoas e para mesmo desativadas, digamos, as funções profissionais, para as pessoas não esquecerem que pertencem a uma comunidade, pertencem a um grupo, pertencem efetivamente a uma família e que nessa família há pessoas que preocupam-se com eles. E, portanto, aquilo que nós fazíamos, não em termos institucionais, mas de uma maneira, digamos, mais perto delas, era incentivar os próprios filhos a criar esses grupos e manterem contacto regular, digamos, com os seus colaboradores para perguntar se está tudo bem, como é que as coisas estão por casa, como é que está, enfim, manter esse contacto para depois reportar, então, sim, à direção de recursos humanos para nós, enfim, considerarmos se era necessária qualquer intervenção ou não, e foram necessárias algumas intervenções que puderam dar assistência a situações concretas, seja situações económicas, seja mesmo, digamos, de mal-estar e de saúde mental que efetivamente surgiram. Portanto, tivemos situações dessas, pessoas que viram, digamos, as suas rotinas descompensadas e, portanto, realmente tivemos que intervir também a esse nível. Para além disto, começámos também a implementar pequenas medidas que iam mostrando que a empresa estava preocupada, digamos, em já lhe dar respostas. Um exemplo, nós mandámos fazer máscaras, muito antes, digamos, de ser obrigatório usar máscaras, de haver máscaras nos pontos de venda. Eu próprio procurava máscaras numa farmácia, coisa assim, não as encontrava, e as primeiras que eu obtive foi via empresa. Portanto, fizemos isso para todos os colaboradores, o que era novamente aquela sensação que a empresa está preocupada, mesmo não estando a trabalhar, vocês vão precisar disto porque, enfim, para as vossas compras, para as vossas locações, para as vossas necessidades, vocês têm que se proteger e têm que se, digamos, nós estamos aqui para ajudar. Lado a lado, incrementamos, nós temos uma comunicação pessoal bastante rica, bastante próxima, intensa, para compensar um bocadinho, digamos, este distanciamento que se deu, digamos, por via de desmobilização e na atividade com os colaboradores. Criámos newsletters, que foram sendo emitidas, publicadas semanalmente, direcionadas a diferentes grupos, de maneira a que os temas também fossem um bocadinho ao encontro daquilo que eram as necessidades de um grupo que estava em teletrabalho e de outro grupo que, por exemplo, estava inativo em casa, no layoff, criando também sinergias que estavam de acordo com a nossa filosofia de trabalho. Portanto, promovendo que haja conversa, entregas em casa por parte de produtores locais, produtos locais, etc. Criando esse sentido que somos uma comunidade, estamos juntos, estamos a passar isto todos, mas todos juntos é que também vamos ultrapassá-lo. Portanto, digamos, houve um bocadinho esse cuidado. Para além disso, temos agora a preparar agora o regresso, porque efetivamente ao longo deste mês vamos ter o regresso praticamente de todas as pessoas. Infelizmente também vamos começar a contratar pessoas, porque, enfim, as perspectivas começam a melhorar. Será com certeza difícil e durante tempos para frente será muito longo, mas pelo menos o futuro imediato, nos próximos meses, haverá alguma atividade que justifique efetivamente contratar pessoas, o que é um sinal muito positivo, e, antes de mais, fazer regressar as pessoas que estavam inativas. Mas com isso, fazê-lo através também de praticamente ou quase um mês, ou quase que um mês ou 15 dias, consoante, digamos, a necessidade de formação que inclui, enfim, quase um acolhimento novo a todas as pessoas, formação específica sobre o vírus, sobre os modos de transmissão, sobre os cuidados a ter, protocolos de segurança, o role-playing, digamos, para as situações todas, de maneira a dar às pessoas, digamos, o conforto para um desafio que será muito complicado, que será de trabalhar lado a lado, vamos dizer assim, com, enfim, os riscos pandémicos que efetivamente todos sentem que estão à nossa volta. Portanto, houve este sentido de comunidade que nos caracteriza e eu penso que isso é uma das respostas seguramente a dar a esta situação. Aliás, as crises resolvem-se fortalecendo efetivamente a capacidade coletiva e essa capacidade coletiva, digamos, é um trabalho que tem que ser pensado, estimulado, desenvolvido, enquadrado
e valores e práticas, digamos, que são coerentes e transparentes, e esse trabalho nós já temos por hábito, digamos, desenvolvê-lo. Este está a ser mais um desafio e continuará a ser, mas é nessa base que nós estamos, por um lado, atento, obviamente, a todos os sinais que foram referidos, em que a saúde mental, o equilíbrio, digamos, que as pessoas precisam de ter para realmente, enfim, funcionarem plenamente enquanto seres sociais, não é? Estamos atentos a isso e vamos reforçar, efetivamente, a nossa intervenção nesta área, nesta fase que vem. Eu acho que a fase que vem é, porventura, digamos, mais desafiante do que talvez aquela fase que nós sentimos, porque a fase que nós sentimos foi muito rápida, de certa maneira foi muito curta, foi um esforço muito partilhado por todos, houve uma sensação de solidariedade nacional, enfim, em que toda a gente estava a viver esse momento ao mesmo tempo e, portanto, o esforço era partilhado e temos uma sensação, apesar do nosso isolamento dentro das nossas casas, mas que estávamos a viver, digamos, esse momento com toda a gente. São os webinars, eram os encontros, eram as festas que se faziam, digamos, de forma digital, enfim, tantas partilhas, tantas coisas maravilhosas, digamos, que podemos assistir e que foram momentos de solidariedade que eu acho que nos alimentou a todos. Mas agora vem um período, vamos dizer se vai haver um período, ou está a haver um período, talvez o que eu chamo, digamos, um período heroico, um momento em que a gente tem a sensação que conseguiu qualquer coisa juntos, porque chegámos àquele resultado, e esse resultado, e enfim todos os nossos representantes políticos também vão fincando esse momento onde é que é possível sair, esse momento onde é que já conquistamos, vamos dizer assim, a nossa liberdade para ter uma vida social outra vez, digamos, condicionada naturalmente, mas, digamos, há esse momento, digamos, de satisfação coletiva, conseguimos chegar a este ponto, mas vem um período longo, e vem um período longo que vai introduzir outros fatores, eu diria, de fadiga, uma fadiga económica, uma fadiga, digamos, que já não é tão heroica, porque, enfim, a responsabilidade, digamos, vai cansando de certa forma, e aí as pessoas correm o risco de cair um bocadinho mais sobre si próprias, sobre as suas vulnerabilidades, e sobre, obviamente, digamos, alguns fatores económicos e sociais graves que vão naturalmente ocorrer face, digamos, à travagem económica que foi feita, e isso vai representar um desafio muito grande para a sociedade e um desafio para as empresas, seguramente, que têm que ser membros, obviamente, responsáveis dessa sociedade e que são responsáveis por gerir grandes grupos de pessoas e, portanto, a atenção, digamos, a essa vulnerabilidade, a esse cansaço, que vai, digamos, pode durar bastante tempo, esperamos que dure muito pouco, mas pode durar 1, 2 anos, vai ser, digamos, o desafio que temos para frente, seguramente. Um dos desafios, porque seguramente os desafios serão muito. Doutora Teresa, estava há pouco a falar do impacto da pandemia a nível social, com o aumento das necessidades de algumas pessoas, provavelmente não todas, com a tal necessidade ainda envergonhada, e ao nível da educação, a educação teve que se transformar também. Não é? Todos, se não todos, quase todos os agentes educativos tiveram que se transformar, tiveram que aderir a outros processos à distância. Como é que a educação, da sua perspectiva, obviamente, está a gerir isto? Nós temos uma relação muito próxima com as escolas e com as direções da escola, dos agrupamentos de escolas, e houve sem dúvida um esforço tanto por parte das direções como de todos os professores para se adaptarem a esta nova realidade. Depois, considero que os jovens e as crianças do nosso município e nacionalmente, porque as medidas tomadas aqui foram tomadas a nível nacional, portanto não foram só para o município, são os verdadeiros heróis, porque eles foram privados de estar com os amigos, foram privados de ir à escola, foram privados de estar com os avós, ficaram encerrados em casa, a grande maioria, que os pais tinham muito receio, aquela questão do medo, e eu acho que mesmo assim eles têm uma capacidade de adaptação extraordinária. Eu falo também aqui por casa e, se for preciso, eles têm no mesmo dia 3 processos diferentes de uma determinada aula, porque os professores não foram formados, não foram formatados para este género de educação. Então, cada um tentou encontrar a forma mais fácil de comunicar com os seus alunos. Então, no mesmo dia, eles são capazes de ter comunicado por e-mail, na plataforma Zoom, na plataforma Meet, qualquer coisa. Pronto, mas a realidade é que todos acabaram por se adaptar.
houve aqui uma dificuldade que era a questão dos dispositivos informáticos. Nem todos os miúdos tinham condições económicas para conseguir comprar um dispositivo e os agrupamentos não tinham forma de comprar também para dar aos alunos. Portanto, nós tivemos que disponibilizar cerca de 1000 dispositivos aos jovens. Comprámos 650, nós já tínhamos comprado aqui há algum tempo outra quantidade para as nossas bibliotecas escolares dos vários agrupamentos da cidade e isso foi sem dúvida muito facilitador. Depois tínhamos ainda a condição de os miúdos que estão institucionalizados, porque as instituições são muitos miúdos ao mesmo tempo e muitos deles tinham 1 ou 2 computadores, pronto, tivemos de ter aí uma atenção também redobrada com essas instituições para que eles conseguissem ter nem que fosse um dispositivo para cada 2, porque os miúdos nem sempre têm ao mesmo tempo e neste momento, pelo menos pela informação que temos e temos vindo a acompanhar, todos os jovens e crianças têm até o 12º ano, nós fizemos desde o primeiro ano até ao 9º ano e as escolas conseguiram dar resposta a algumas necessidades do secundário, que não eram muitas, o que significa que neste momento todos têm apoio, têm um dispositivo para poder aceder às suas aulas digitais. Para além disso, ainda tínhamos a condição dos miúdos que vivem nos bairros sociais, que não têm acompanhamento por parte, ou os pais têm muita dificuldade em acompanhar as tarefas sociais, as tarefas educativas. Para isso, as nossas equipas dos centros comunitários fizeram visitas com os devidos cuidados a todas as habitações para ver quais os miúdos que necessitavam, por exemplo, ou de fotocópias ou precisavam que fossem à escola buscar os trabalhos e depois servissem ali de pomos correios e ainda depois arranjaram ali uma forma de lhes dar apoio escolar, porque alguns não conseguiam fazer as suas tarefas sozinhos e os pais não conseguiam ajudá-los e eles não estavam a cumprir as tarefas. Como existe uma comunicação entre os nossos psicólogos das nossas equipas socioeducativas das escolas e as equipas dos centros comunitários, isso fez com que a comunicação funcione bem, já são habituados a trabalhar em rede e isso também estamos a dar esse apoio. Mas foi uma grande transformação e o problema é o que ainda se avizinha. Será que em setembro vamos voltar assim? O que é que existem miúdos que naturalmente conseguem fazer as conquistas sozinhos e aprendem com facilidade, e existem outros que estão a ficar com aprendizagens por trás. Pronto. E essa recuperação vamos ter possivelmente para o ano, um ano zero mais ou menos, ou seja, em que é necessário recuperar aquilo que não foi aprendido durante este ano para que realmente depois eles possam continuar. Portanto, não é possível, apesar de ter sido só um período, há muitas, eu vejo principalmente nos miúdos ali do primeiro ciclo, primeiro e segundo ano, em que eles não têm aprendizagens consolidadas e como tal agora é necessário, quando eles voltarem, os do segundo supostamente estão no terceiro, os do primeiro supostamente estão no segundo, mas na realidade não estão, portanto vai ter que haver esta adaptação e o corpo docente acho que também está um bocado cansado, eu acho que há aqui, nota-se aqui um cansaço, pelo menos tenho amigos pessoais que são professores e estão, porque também para eles foi uma grande mudança, eles estão habituados ao contacto físico, a olhar para os trabalhos dos miúdos, a dar os incentivos, porque há muitos que precisam do incentivo, tu és capaz, vá, faz, e isso não está a acontecer, não, é difícil de acontecer. Mas, como eu digo, o tempo acaba por ser um bom amigo e existe uma grande capacidade do ser humano de se adaptar. Temos também desde que não existam problemas do foro mental, temos essa capacidade de resiliência, de arranjar soluções e durante o próximo ano, eu julgo que no primeiro semestre, vai ser um semestre aqui nulo para se poder encontrar o equilíbrio e nós vamos conseguir encontrar esse equilíbrio. Doutora Maria do Carmo Cruz, que respostas em concreto é que a saúde mental tem conseguido dar? Ora bem, nós organizamos assim logo no início do mês de março, organizamos as nossas equipas porque nós como profissionais de saúde partimos logo de uma questão
muito importante, que é aqui duplamente preocupante, ou seja, nós profissionais de saúde temos exatamente as mesmas angústias, os mesmos medos, as mesmas dificuldades em gerir a pandemia como pessoas, não é? E como profissionais de saúde temos também então outra obrigação para dar resposta aos outros todos. Então, concretamente, logo na primeira semana de março, mal surgiram aqui os primeiros casos, então eu, como responsável do serviço e também em sintonia a nível nacional, nós ativamos primeiro, portanto, foi ativado aquilo que se designa os gabinetes de crise das ARS. Estes gabinetes de crise servem exatamente para tomarmos medidas orientadoras e organizadoras de resposta dos serviços de saúde aos nossos utentes e, concretamente, no nosso serviço, o que fizemos foi ter que gerir as equipas e, concretamente, o que fiz foi dividir os trabalhadores, portanto, psicólogos e psiquiatras internos de formação em 3 equipas, uma equipa ficar de presença física e as outras 2 ficarem de retaguarda, exatamente para prevenir uma eventual contaminação, porque tínhamos que gerir exatamente isto tudo e, portanto, dividimos as pessoas, os trabalhadores em 3 equipas. Preocupámo-nos, primeiro que tudo, dar resposta aos nossos utentes, portanto, porque são grupo vulnerável. A questão das consultas tiveram que deixar de ser presenciais e foi imediatamente o que foi feito. Passamos imediatamente a consultas telefónicas. Convém dizer que praticamente não desmarcamos consultas nem de psicologia nem de psiquiatria, fizemos-las sempre por telefone. Divulgamos e criamos imediatamente uma linha de apoio para os nossos doentes, uma linha de apoio telefónica durante todo o dia, onde tínhamos sempre pessoas a atender, exclusivamente para os nossos utentes. Criamos uma linha de apoio também que dava acesso do exterior, criámos uma linha de apoio para os profissionais, portanto houve a nossa preocupação de dar resposta a estes 2 grupos, ou seja, aos nossos doentes, aos nossos utentes e aos nossos profissionais. Foi criada uma linha de apoio para os profissionais de saúde, aí sim com consultas presenciais e consultas pelo telefone. Cada médico em casa, em teletrabalho, portanto foram 2 equipas para teletrabalho, deu resposta a todas as consultas, nomeadamente às primeiras. Criamos uma linha de articulação, como disse há pouco, com os cuidados de saúde primários, ou seja, com todos os centros de saúde, onde um psiquiatra ficava ligado exclusivamente a cada centro de saúde, com o seu responsável, para que se houvesse qualquer necessidade de apoio direto, assim o entender. Foi criado também nos cuidados de saúde primários uma linha de apoio pela psicologia, à qual nós também demos um apoio, disponibilizando um psiquiatra com o seu número direto para esse apoio. Articulamos, como disse há pouco, com todas as estruturas que as autarquias desenvolveram do apoio psicossocial, disponibilizando o apoio direto de um psiquiatra com número de telefone direto, para que qualquer caso fosse imediatamente enviado para nós, para o hospital. Articulamos também de uma forma direta com o INEM, e portanto mantivemos criamos logo, isto foi tudo criado no início do mês de março, esta rede de suporte bastante densa, digamos assim, a todos os nossos utentes e a população em geral também, no fundo, poderia ter
acesso aos nossos serviços exatamente via de cuidados de saúde primários, porque eles tinham uma linha aberta para a população em geral, tal e qual como todas estas instituições de caráter psicossocial criadas nas autarquias tinham uma linha aberta para a comunidade em geral e, portanto, nós acabávamos por indiretamente ter também possibilidade de receber qualquer situação em geral. A nossa urgência continuou sempre a funcionar. Dentro do hospital, o nosso internamento continuou sempre a funcionar, com todas as medidas de segurança. Os doentes que eram internados foram testados desde o início, portanto, colocando em segurança os outros doentes e também os nossos profissionais de saúde. Portanto, criamos esta rede no início que ficou assim desta maneira em março e abril. Em maio já começamos a fazer algumas consultas presenciais. É de salientar que se por acaso nós continuamos a dar resposta aos serviços domiciliários, todos os doentes que careciam de tratamento injetável foi continuado, portanto as nossas equipas de enfermagem continuaram com as intervenções no domicílio, portanto isto para os doentes mais graves, estamos a falar de doentes com patologia psiquiátrica pesada, entre aspas, nomeadamente doença mental grave. Esquizofrenias, portanto, patologia que nestes contextos podem de facto haver aqui situações de descompensação. E, portanto, esses doentes foram cuidadosamente apoiados. Nós não tínhamos nos primeiros meses consultas presenciais, mas para esses, sempre que havia necessidade, esteve sempre nestas equipas que ficavam de presença física, havia sempre um psiquiatra designado para a urgência, um psiquiatra para o internamento e um psiquiatra designado para apoio à consulta externa, para essas situações. Tínhamos sempre 2 internos a atender telefones permanentemente e que dariam, sempre que era necessária a resposta pelo psiquiatra, dariam essa resposta via telefónica, mas sempre que surgia uma situação de descompensação, o doente poderia ser trazido ou pela polícia, ou pela GNR, ao serviço da consulta e faríamos consulta presencial exatamente para descongestionar a urgência. Portanto, tivemos este apoio muito denso aos nossos doentes e penso que isso foi a grande chave para, de facto, conseguirmos, não tivemos grandes, ao contrário do que poderia ser esperado, grandes descompensações dos casos graves, não houve. Houve sim aqui alguma descompensação a nível, como já disse, das situações de ansiedade de base. Como estava a dizer, no mês de maio, então, abrimos as consultas primeiras, a grande maioria já foi feita presencial e as consultas de doentes que poderiam necessitar, por exemplo, se algum doente se enganava, não atendia o telefone, porque, por exemplo, convém dizer que todas as consultas feitas em teletrabalho foram feitas pelos telefones pessoais, porque não tivemos tempo, nem havia de facto capacidade de o hospital dar e portanto, proporcionar instrumentos de trabalho e, portanto, muitas pessoas verificamos que não atendiam o telefone por ser um número privado. E, portanto, muitas vezes acontecia que iam ao serviço de psiquiatria e, nesses casos, quem estava lá presente acabávamos por ver. Portanto, em maio já tivemos esta abertura para as primeiras consultas, continuando ainda as equipas em teletrabalho, mas sempre com esta grande disponibilidade via telefónica. E agora, em junho, então, já mudamos um pouco, eu penso, não sei, isto é a tal questão que damos um passo à frente, mas com
a capacidade de dar dois para trás e perante a situação o que vai acontecendo temos que ter esta capacidade, porque por um lado há esta necessidade da retoma das consultas do modo presencial, mas nós não temos muitas vezes capacidade para dar resposta em termos dos meios de segurança, nomeadamente com assistentes operacionais para limpar todos os utensílios por onde passam, os espaços, etc. Já que vamos começar com o Hospital Dia, com menos doentes, porque as atividades, já há bocadinho esqueci, mas as atividades do Hospital Dia, em que os doentes vêm, passam o dia inteiro no hospital e dando resposta a várias atividades, essa sim foi suspensa, exatamente porque não havia capacidade, não é? Não havia possibilidade pelo meio de contaminação, e neste momento já estamos a abrir com 2 doentes por dia. Portanto, neste momento já fica porque não conseguimos, não é possível dar resposta a todos os profissionais, quer psicólogos, quer psiquiatras, então mantemos um psiquiatra e um psicólogo um dia por semana em teletrabalho e os restantes já vêm e ficam um dia a fazer ainda consulta telefónica, mas já no hospital, e outro dia em consulta presencial, portanto é o que estamos neste momento a fazer. A atividade na comunidade, portanto as equipas de saúde mental ainda não foram para os centros de saúde, exatamente porque há dificuldade em assegurarmos as condições de segurança. Portanto, essas consultas continuam ainda a ser feitas pelo modo telefónico, mas convém, é importante salientar aqui que realmente não houve uma diminuição nem um adiamento de consultas, antes pelo contrário, o que verificámos é que, e era a ideia, portanto, que foi transmitida aos colegas, era que sempre que fosse necessário telefonar e fazer a consulta telefónica as vezes que fossem necessárias. E é engraçado que o que nós verificámos é que em abril tivemos um maior número de consultas, quer de psiquiatria, quer de psicologia, que no ano transato, exatamente porque faziam-se consultas que não estavam agendadas, não é? Para dar resposta a qualquer situação que ia surgindo. Quero dizer que nesse apoio telefónico que continuamos ainda aos nossos utentes e para qualquer situação, nós demos resposta para quase 400 chamadas telefónicas em, portanto, meados de março, abril e maio. Eu acho que foi um grande apoio, sentimos que foi um grande apoio todos os utentes saberem que tinham ali um apoio telefónico só para estas situações e que no fundo dava para fazer algum acerto terapêutico, passar receitas, passar baixas, portanto todas as situações que careciam sabiam que tinham este apoio. Portanto, acho que neste momento poderíamos dizer que ainda não temos, era o que eu dizia há pouco, não temos um descalabro, não temos uma calamidade, não temos uma vivência dramática, nem casos dramáticos, exatamente porque fizemos este suporte bastante denso aos nossos utentes. Eu tenho algum receio e vejo, como há pouco o doutor António Pinheiro estava a dizer, eu acho que até aqui nós temos esta capacidade de grande adaptação e dar resposta às situações muito rápido, mas o que vem agora aí eu penso que vai ser mais complicado, e vai ser mais complicado exatamente por esta quase obrigatoriedade de resposta ambivalente, ou seja, por um lado nós temos que continuar a dar resposta à incerteza, ao que vai surgindo, mas estamos já cansados de dar resposta a esta novidade, não é? E nós, serviços de saúde, este cansaço vai impor-se, não é? Porque nós acabamos por não ter os recursos humanos para manter
esta resposta extra, esta resposta de incerteza e, por outro lado, começar a dar resposta ao normal funcionamento, não é? Porque não temos, por exemplo, é uma situação, uma questão muito prática, nós temos que manter, e isto é importantíssimo porque nós não podemos esquecer as medidas de segurança, quer em termos de comunidade, quer em termos de comunidade em geral, quer em termos de utentes, nós temos que continuar a ter os utentes na sala de espera com as medidas de segurança e temos que aumentar o número de utentes, e isto na prática, é impossível. A não ser que façamos, por exemplo, no nosso caso concreto, em que a sala de espera apenas consegue suportar 4 utentes, a não ser que façamos uma tenda no átrio do hospital e não há dinheiro para comprar a tenda. Portanto, quer dizer, nós rapidamente nos vimos com situações muito complicadas. Pedem-nos e nós poderíamos, por exemplo, organizar os horários até às 8 horas, até às 20 horas, porque isso havia capacidade dos profissionais de se organizarem, mas não só temos operacionais, portanto, assistentes operacionais até às 4 horas. Portanto, queremos dar resposta, mas ao mesmo tempo não temos recursos e, portanto, estamos neste momento a deparar com estas grandes dificuldades e gerir isto vai ser muito complicado, porque deparamos logo com as dificuldades nos recursos humanos, nos materiais, quer queiramos, quer não, temos dificuldade em alguns materiais e, portanto, estamos aqui numa situação de querer fazer, temos capacidade para nos adaptar por pouco tempo ao que é novo, mas se esta situação vai continuar, e nós no Algarve provavelmente vamos agora começar, não direi já com um novo surto, mas com algumas dificuldades e, portanto, vai ser complicado. Há aqui uma situação que nós estamos muito alertados, que é realmente o agravamento das depressões por perda de trabalho, porque vivemos no Algarve e agora sim, a partir de agora, se a questão hoteleira não der resposta, nós vamos aí sim ter depressões às quais nós não podemos dar resposta no sentido da causa, como se calhar as entidades também não conseguem dar resposta, e aí sim vamos ter aumento na patologia. Também há outra situação que estamos a deparar-nos, que é pode haver aqui alguma descompensação no sentido da ansiedade, principalmente em mulheres que se viram de repente com uma série de papéis que já os tinham, mas que neste momento os papéis cá estão, têm que dar resposta a todo o tempo, ou seja, ter os filhos em casa, ajudar nos trabalhos de casa, dar resposta ao teletrabalho e isto tudo no mesmo setting, aí sim nós estamos a verificar um aumento das situações de ansiedade, ou seja, já quem tinha alguma vulnerabilidade, quem tinha um quadro de ansiedade que se ia conseguindo gerir com ansiolíticos, aí sim estamos a ver algumas descompensações e não temos outra hipótese senão aumentar a medicação, exatamente porque há necessidade de dar resposta. Quem está em teletrabalho, quem é mãe, quem é dona de casa, tem que dar resposta a estas situações. E nós profissionais de saúde, nesta área, estamos a dar este apoio e estamos sensíveis para isto, mas não temos outro remédio senão aumentar as medicações, o que é outra grande questão e que nós estamos a verificar, o aumento dos ansiolíticos, nomeadamente em pessoas mais jovens que não estavam a ser seguidas em consulta, mas que neste momento
como profissionais de saúde e com todo o apoio da psicologia, porque há um tipo de intervenção que não é possível e não é tão fácil fazer em termos por via telefónica, não é? E, portanto, esta questão do aumento de psicofármacos é uma questão que nós estamos a deparar-nos e que vamos ter que provavelmente lidar com ela e mantê-la. Obrigada, doutora Maria do Carmo. Doutor António Pinheiro, tenho uma questão e temos uma questão aqui de um dos participantes. Vou-lhe começar por colocar a questão colocada por uma das participantes a propósito da linha de apoio psicológico que falou que o Vila Vita desenvolveu para apoiar os colaboradores, desde esse ponto de vista, para além de todo o outro apoio das relações, da criação ou manutenção do sentido de comunidade. Como é que foi a adesão à linha de apoio psicológico, em particular por algo que a doutora Maria do Carmo começou por referir no início, o estigma de ter um problema de saúde mental ou de eventualmente necessitar de algum apoio do ponto de vista psicológico, mas por outro lado estou a pensar do trabalhador dentro da organização, por outro lado falar com alguém, assumo que da organização onde essa própria pessoa trabalha. Como é que foi a adesão, como é que isto se desenvolveu? É um assunto muito interessante e é um assunto que deve começar por dizer mesmo que estas questões de saúde mental são efetivamente um tema sensível, digamos, é um tema tabu nas organizações, de facto as pessoas não lidam, digamos, muito bem com estas questões, os gestores em geral. Eu pessoalmente, digamos, entendo e gosto de entender, digamos, a saúde como um todo e, portanto, digamos, não vejo, digamos, esta vertente associada naquilo que é, enfim, todo o contexto que nos faz, que nos dá a saúde dentro do contexto social. Ora bem, em relação a este caso, em relação a esta questão concreta, o serviço contratado foi um serviço independente, portanto não foi ninguém da organização, digamos, foi um serviço contratado a uma entidade especializada, portanto que realmente implementou este serviço, digamos, a partir da empresa, sem que a empresa tivesse qualquer intervenção. Portanto, este profissional é um profissional que nós não conhecíamos, nem queríamos conhecer, no sentido, digamos, de ter qualquer influência sobre o seu trabalho. Reunimos com esta pessoa no sentido de dar uma orientação geral de quem somos e tinha um bocadinho da tipologia da nossa organização, etc., dos valores que nós, enquanto organização, defendemos, para a pessoa ter uma noção, eventualmente, sobre algumas das questões que podiam ser abordadas, e a partir daí era um serviço também de cariz médico, no qual, obviamente, nós não intervimos. E, portanto, a nossa preocupação não era que tivesse sucesso, porque o objetivo não seria que fosse, digamos, muito utilizado, pelo contrário, digamos, podíamos eventualmente fazer a leitura que, se não fosse muito utilizado, também não seria necessariamente mau. Foi efetivamente utilizado, não foi muito utilizado, estamos a falar também de um período de tempo ainda relativamente curto, e eu pessoalmente acho que não foi talvez o período mais difícil, e como tal concordo com a doutora Maria do Carmo, e portanto acho que o que vem será necessariamente mais difícil de gerir em termos de sociedade, em termos de empresa e para as pessoas individualmente. Esse serviço, digamos, deu no entanto boa nota e achámos interessantes ao ponto de perspectivarmos a sua continuidade. E, portanto, é algo, ainda por mais, digamos, não podendo ter algumas das valências que nós já tínhamos em termos de apoio aos nossos colaboradores. No entanto, compreendemos também que há aqui um fator de confiança. Nunca poderia ser alguém da empresa, naturalmente, digamos, a estar no papel desses. Acho que seria abusivo e seria desconfortável para todos. Claro. Era preciso essa independência para que houvesse a garantia que efetivamente tivesse a qualidade que se desejava. Por outro lado, estávamos perante uma situação onde é que as pessoas, de um dia para o outro, literalmente desmobilizaram, foram para casa para situações que nós não conhecemos. E é preciso dizer, digamos, que a realidade social, sobretudo aqui no Algarve, é extremamente diversificada. Portanto, há muitas comunidades, há muitas realidades, muitos microcosmos que, efetivamente, dentro de uma organização, nós não conseguimos conhecer todas as pessoas, de todos os contextos. E, portanto, apenas era mais uma possibilidade de apoio, porque, conforme eu referi, nós criámos e tentámos criar muitos mecanismos para que o contacto não fosse perdido. E, portanto, era tão importante
a chefia conhece as pessoas, que trabalha com as pessoas todos os dias, digamos, dar uma palavra de apoio, como é que estás e tal, está tudo a correr bem, tudo isso é tão importante como numa situação em que a pessoa não sentia a vontade de falar com alguém da organização, eventualmente colocar um problema especificamente, digamos, a um profissional numa linha dedicada, que foi o caso. E, portanto, correu bem no sentido em que nós sentimos o feedback das pessoas, dizendo-nos que efetivamente achavam que foi uma medida positiva, mas não foi muito utilizada, o que, a meu ver, digamos, foi um sinal, ou espero poder interpretar que foi um sinal, que não houve tanta necessidade durante este período. E ainda bem. Mas, efetivamente, é algo que, se efetivamente, digamos, tenha continuidade, tanto mais que, conforme, digamos, foi referido, e eu também sublinho, acredito que o que vem, digamos, para a frente poderá ser mais difícil de gerir. E como tal, problemas que vão surgir por via da perda do emprego, da tensão social em casa por causa desta confusão de papéis, por causa de, enfim, todas as incertezas com que vamos viver, digamos, vai com certeza agravar muitas condições e, portanto, em criar terreno fértil para muitos desequilíbrios. Para muitos desequilíbrios, verdade. Vamos já gastamos mais de 1 hora do nosso tempo, estamos-nos a aproximar do final. Vou pegar numa expressão que a doutora Teresa utilizou no início, de conseguirmos transformar esta crise, que de facto é um momento de crise, em oportunidades, e em oportunidades de crescimento, de transformação, que obrigam a algum sofrimento, à adaptação, mas em oportunidades. Nós, no Algarve, estamos a aproximar de uma época em que, por regra, mais de metade do país, se calhar, e algum estrangeiro, se mudaria para aqui. E isto, do ponto de vista do comportamento e da mudança de comportamento que se pretende que se mantenha neste momento, pode ser um desafio. Como é que as autarquias, por exemplo, e temos aqui apenas uma, mas representativa, como é que a autarquia pode lidar com a necessidade de manter os comportamentos de precaução por parte das pessoas, com um número, se calhar não tão acrescido como anos anteriores, obviamente, mas com um número que se espera acrescido de pessoas, com o início da época balnear, em que nós sabemos que há por regra mudança de comportamentos, não é? Como é que isso se perspectiva e qual é a oportunidade que daqui pode surgir? Vou-lhe pedir para ativar o microfone. Já está. Eu desativo para quando os restantes estão a falar e depois esqueço de ligar, exatamente. Mais um desafio, aliás, estes meses foram pautados precisamente por grandes desafios e neste momento, enquanto tivemos uma grande preocupação nos meses anteriores em organizar a questão social e a questão da educação, agora estamos na questão do turismo e na recepção dos nossos visitantes. Esse é o grande desafio deste mês, tem estado a ser preparado. Essencialmente, o que houve desde o início no nosso concelho foi uma estreita ligação. Este é um problema de saúde, essencialmente, e houve uma estreita ligação entre o nosso Serviço Municipal de Proteção Civil e na pessoa da delegada de saúde com a saúde. Essa estreita colaboração e entendimento fez com que nós nos antecipássemos um bocadinho à semelhança do que o Dr. António Pinheiro estava a dizer, que por norma eles anteciparam as medidas para depois não estarem a correr atrás do prejuízo, e nós temos vindo sempre a antecipar, e nesta questão das praias também. Já houve ações de sensibilização com todos os promotores dentro da praia, ou sejam das concessões ou os restaurantes ou até os vendedores ambulantes. Portanto, houve ações de sensibilização de quais os comportamentos esperados por eles nesta semana. Tivemos precisamente nesta semana a fazer essas ações de sensibilização com a saúde e com a proteção civil. Depois, muita informação de forma simples, portanto quando forem agora visitar as praias no próximo fim de semana já vão ver isso, formas de como devem circular, com sinalização no chão, MUPIs. Depois ainda fizemos uma aposta nos chamados hospedeiros, não são hospedeiros, agora não me recordo o nome. Assistentes de praia, sim. São os assistentes de praia. Conseguimos um conjunto de jovens sensíveis para a problemática,
juntamente com uma escola que tinha um curso precisamente já de Era isso que eu ia dizer, exatamente, porque é importante, não é? Como é que o ensino aqui de alguma forma pode colaborar neste ponto? Conseguimos precisamente com esse grupo de miúdos, temos uma turma que já estavam, que eram agentes de proteção civil e já estão, portanto, são 25 miúdos que são aproveitados para a praia, mais um conjunto de voluntários que fizeram formação com eles e eles vão estar, são identificados em cada praia, vão estar na praia precisamente a ajudar as pessoas a manter os distanciamentos de segurança, isto antes de entrarmos com a Polícia Marítima, não é? Porque isso já é uma questão de força e nós não queremos chegar à punição, queremos realmente sensibilizar as pessoas para cada um cuidar de si mesmo. Se nós cuidarmos de nós e cuidarmos do distanciamento do outro, estivermos, ou então em vez de cuidarmos nós vamos cuidar do outro. Se eu cuidar do meu vizinho, o meu vizinho está a cuidar de mim. E isso faz com que todos cuidemos uns dos outros. E essa tem que ser realmente a nossa ação de sensibilizar para, e resultou até agora, em Portimão tem resultado, e no geral tem resultado. Tivemos agora este desassossego em Lisboa, pronto, foi uma situação pontual, mas espero eu, e as pessoas têm realmente conseguido manter. Depois, as unidades hoteleiras já tiveram formação, já fizemos formação também com os comerciantes, essencialmente tem sido nesta questão de formação, informação, também muita informação, formação e sensibilização, para que as pessoas realmente, cada um perceba que a diferença está no nosso comportamento, em mudarmos o nosso comportamento, em nos reajustarmos para um bem coletivo, para o bem de todos, porque se todos nos comportarmos como esperado, vamos conseguir ter um verão melhor. Os turistas, sei que tem havido alguma procura já nas nossas unidades hoteleiras, pelo menos com os nossos aqui da cidade, mas também através da senhora Presidente, que já teve reunião com o turismo do Algarve, e que realmente há uma procura neste momento do turismo estrangeiro para vir. Estão à espera que os voos comecem para realmente conseguirem vir. Aí nós estamos a apostar numa divulgação trilingue em português, inglês e espanhol, para já estamos em trilingue, apesar de já tivemos outros instrumentos em outras línguas para as comunidades de trabalhadores das estufas e tudo mais numa outra altura, agora estamos no inglês e no espanhol, na tentativa porque esperamos esses dois públicos, o público espanhol e o público inglês são dois públicos que à partida virão, e agora é ir acertando, isto é um bocadinho dia a dia, é estarmos presentes, atentos, fizemos o nosso trabalho antecipadamente para prevenir, para que realmente não andemos a correr atrás do prejuízo. Por uma questão de precaução, vamos manter o nosso hospital de campanha em funcionamento pelo menos até o final de outubro, e isso faz com que também numa situação esperemos que isso não venha a acontecer, de um novo surto, tenhamos uma resposta para também colaborarmos aqui com o Sistema Nacional de Saúde, portanto foi-nos pedido realmente que mantivéssemos o hospital de campanha a funcionar, assim como as zonas de acolhimento nas duas escolas que temos, e temos preparado, agora é esperar que cheguem e que corra tudo bem, tanto para quem nos vem visitar, porque para eles seria muito mal ficarem doentes e terem que ficar em isolamento cá, como para nós que estamos a trabalhar, e se conseguirmos, não vai ser, sabemos que não vai ser igual aos outros verões e que realmente os empresários vão ter aqui um grande desafio para conseguir manter as suas organizações, conseguirem se aguentar mais esta crise, porque não saímos de uma crise assim há tanto tempo, tivemos uma crise há muito pouco tempo e neste momento é que estávamos a levantar a cabeça e já temos uma nova crise por um ou outro motivo, e isso cria desafios económicos e realmente temos aqui, em termos económicos, temos um grande desafio. Mas com comunicação, com sensibilização, acho que vamos conseguir. E é essencial transmitir às pessoas um sentimento de esperança, de calma, de segurança, para que consigam realmente, e de confiança, para que consigam acreditar que este é um destino seguro e que as coisas vão correr bem dentro
contingência, claro. Dentro daquilo que é a situação possível, atual, sim, não é? claro. A doutora Teresa falou aí de algo muito importante que tem a ver com a informação e da sensibilização, e nós, no âmbito da psicologia, que é a nossa área, mudança de comportamentos, sabemos que o estar informado e sensibilizado é extremamente importante, mas por si só não significa que a pessoa muda e mantenha a mudança de comportamento, e portanto falou aí noutro aspecto que é de facto fundamental a par da informação e que tem a ver com a responsabilidade individual, não é? A motivação de cada uma das pessoas para ser responsável pelo seu próprio comportamento, e eu creio que nos próximos tempos temos um desafio, assumindo que teremos mais pessoas no Algarve e na nossa região em particular, assumindo que temos mais pessoas, temos um grande desafio a esse nível. Nós estamos-nos a aproximar do final, mas eu tenho aqui uma questão para a doutora Maria do Carmo, colocada também por um dos participantes, que contextualiza isto no período difícil a nível da economia que nós estamos a passar com estas alterações todas, a crescente procura de psicofármacos, como a própria doutora Maria do Carmo já o referiu, e a questão do participante será importante a aposta das instituições públicas e privadas na promoção da saúde mental, e isto é uma pergunta, mesmo com mudanças de hábitos de interação social, portanto a questão do distanciamento que é físico mas que não tem que ser necessariamente social, mesmo com esta mudança de hábito de interação social e profissional, a intervenção psicológica não deverá ser cada vez mais promovida para diminuir patologias mais graves ou até outros cenários menos bons? Deixo aqui estas duas questões no ar, a propósito dos psicofármacos, não por si, mas da intervenção psicológica e como é que a intervenção psicológica, e não é uma rasteira porque não fui eu que a coloquei de forma alguma, como é que a intervenção psicológica pode aqui também contribuir neste âmbito? Bem, primeiro que tudo eu acho que é uma questão muito importante, as duas questões. A questão da promoção da saúde mental, eu acho que quando eu estava aqui a ouvir a doutora Teresa, na questão da consciencialização, é claro que a formação em termos gerais e em particular a questão da literacia em saúde mental é um pilar fundamental. Ou seja, no fundo, os dois grandes pilares fundamentais para nós darmos resposta a esta ou a qualquer outra situação fora do normal, entre aspas, ou no nosso normal, são estes dois pilares, ou seja, a literacia e uma boa resposta dos serviços locais de saúde mental. Quando se fala em resposta de serviços locais de saúde mental, estamos a falar de serviço de psiquiatria e serviço de psicologia no âmbito do SNS, portanto não é só de psiquiatria. E portanto a promoção da saúde mental é de facto uma das nossas grandes necessidades de intervenção, tal e qual como a prevenção. Caímos, e eu sou, se alguém me conhece, sou uma apologista nata pela promoção da saúde mental, só que vamos cair sempre na grande questão que é a falta de recursos, a falta de organização, porque no fundo os nossos serviços e o Serviço Nacional de Saúde, quer queiramos, quer não só a nível da saúde mental, mas na nossa área nós estamos no fundo formatados infelizmente para tratar e não para prevenir. E, portanto, não temos recursos humanos, não nos é dado, não temos possibilidade e nem tão pouco, nós ainda temos que trilhar esse caminho. Nós, no ano passado, quando foi de facto a nossa grande campanha do mês da prevenção do suicídio, que tivemos todo o mês em variadíssimas atividades com a autarquia, com todas as autarquias, temos ainda que trilhar esse caminho, porque nós ainda somos acusados, quer os psicólogos, quer os psiquiatras, que devíamos era estar a dar consulta e não a conversar e não em atitudes de prevenção, portanto, culturalmente ainda temos um longo caminho aqui a trilhar, mas de facto é o caminho que nós temos que trilhar, é de facto a promoção da saúde mental, sem dúvida nenhuma. E é claro que em termos de serviços locais, o pilar para desencadear e para dar resposta a
à promoção e à prevenção da saúde mental será o trabalho das equipas de saúde mental comunitárias, que infelizmente também vamos cair sempre no mesmo, que é não temos de facto os recursos humanos que nós gostaríamos, porque a resposta que estamos a dar é muito ainda no âmbito do tratamento e falta-nos muito pouco tempo para as outras ações de formação e a professora Marina, que faz parte da equipa comunitária de Monchique, ainda também no seguimento dos incêndios, o ano passado tivemos a oportunidade dela fazer variedíssimas ações de formação para as quais para o que foi pedido, nomeadamente junto das forças de segurança, junto dos autarcas, e é exatamente esse trabalho que nós gostamos de fazer, nós, Serviço Local de Saúde Mental, gostamos de fazer, mas que não temos ainda recursos, quer físicos, quer de timing, para dar essa resposta. Portanto, qualquer instituição que tenha essa formação e essa capacidade para fazer a promoção da saúde mental é bem vista, é necessário e é urgente que a façamos. Em relação à segunda, e nós vamos continuar também dentro das nossas possibilidades, esta questão do suicídio nunca é demais falar e sublinhar, porque neste momento da pandemia pode ser uma consequência, temos que estar e estamos sensíveis para ela, não é? Porque as situações de grande desespero, quer de causa económica, quer de causa social, por falta de variedíssimos recursos, pode levar a um aumento dos suicídios. O suicídio é uma questão sempre que nunca é demais falarmos. Fizemos no ano passado, estamos sempre preocupados porque não podemos nunca esquecer que o Algarve é a segunda região com maior percentagem de suicídios em camadas jovens, que nos preocupam bastante e que temos que lutar exatamente para a sua prevenção. Portanto, o caminho é apenas a prevenção, a promoção da saúde mental. Em relação à segunda questão, claro que é importantíssimo a intervenção psicoterapêutica. Eu sou psiquiatra, mas posso dizer, várias formações em termos psicoterapêuticos. Qualquer psiquiatra sabe, e no meu papel, quer de diretora de serviço, quer de coordenadora regional da saúde mental, sabemos que a intervenção psicoterapêutica é fundamental. Está escrito que as patologias leves, digamos assim, de ansiedade e depressão, deveriam ser tratadas nos cuidados de saúde primários e dentro dos cuidados de saúde primários com uma grande resposta da psicologia. Isso está escrito e é por mim defendida como coordenadora até, só que nós não temos psicólogos nos centros de saúde suficientes. Aliás, posso dizer que aqui no Algarve temos uma boa resposta em termos de psicologia, mas que está especificamente, agora falta-me aqui o termo, só para a psiquiatria infantil, e exatamente para colmatar uma resposta que no Algarve, infelizmente, não temos, que é a psiquiatria da infância e da adolescência, e portanto as psicólogas que estão nos centros de saúde estão a dar essa resposta para a psicologia da infância através dos GASMIs, o que é de facto uma resposta muito boa, e portanto não temos espaço nos centros de saúde para psicólogos para dar a resposta que seria necessária. Nós no Barlavento temos apenas 3 psicólogas no serviço de psiquiatria para dar resposta às nossas necessidades, o que não é possível. Não é possível haver uma intervenção psicoterapêutica como nós gostaríamos e como até algumas psicólogas têm essa capacidade, porque é muito pouco, nós não damos resposta, acabamos por ter as primeiras consultas de psicologia, são as consultas que estão mais atrasadas
exatamente porque não há capacidade. 3 psicólogas para o Barlavento, dentro do serviço de psicologia, quando nos cuidados de saúde primários não há intervenção psicoterapêutica, que devia haver, nós não conseguimos dar resposta. Mas claro que é a chave, é a intervenção psicoterapêutica. Mas estamos a falar de intervenção psicoterapêutica que tem que ser com competência, não é? E, portanto, tem que haver tempo, tem que haver recursos humanos. Sem recursos humanos nós não conseguimos fazer omeletes sem ovos. E a questão da psicologia é uma urgência em todo o país, mas aqui no Algarve, de facto, é urgente termos uma boa resposta de psicólogos nos centros de saúde e, concretamente, no Barlavento. Queria só complementar aqui, em particular, a partir dos 13 anos, entre os 13 e os 17, 18 anos especificamente, não é? Que no Algarve é uma resposta ainda mais deficitária. Estamos mesmo a aproximar-nos do final, já percebi que iríamos aqui ficar a falar bastante tempo. Uma questão e um comentário final ao Dr. António Pinheiro. Como é que as organizações podem lidar agora, daqui para a frente, com a fadiga que falou, não é? A fadiga pela situação, a fadiga das pessoas, a fadiga com a incerteza. Como é que as organizações podem, no fundo, reorganizar, reajustar para lidar com isto e como é que a médio e a longo prazo as organizações podem lidar com esta incerteza? Muito obrigado por esta questão. Vamos cá ver, eu acho, digamos, que as organizações farão, dado, digamos, o nosso sistema económico, estarão sempre sujeitas a ciclos e digamos, e dentro desses ciclos serão sempre um bocadinho mais positivos e outros mais negativos. Isso é perfeitamente normal, em termos económicos gerais, sendo certo que, dada a especificidade daquilo que é a economia, ou, digamos, o setor prevalente na economia regional, já por si, digamos, comporta um ciclo, que é o da sazonalidade, digamos, que é nefasto e que não é com certeza do agrado de ninguém e com certeza que tem um impacto social negativo e que todos devíamos estar muito empenhados para efetivamente contrariar esse fenómeno e há diversas formas de o fazer, não é com certeza fácil, mas é um desafio muito grande que todos têm pela frente e têm responsabilidades de tentar encontrar soluções. A nível das organizações, perante, digamos, o momento que vem aí, essa fadiga, esse período, primeiro eu acho que a frontalidade, uma certa transparência é importante para assumir os desafios. Ou seja, não um discurso que oculte os problemas, mas antes que os encare de frente e que saiba de alguma maneira envolver todos, ou tantos quanto possíveis, digamos, nesses desafios. Portanto, é muito importante, mesmo perante as maiores adversidades, como aliás esta primeira fase desta crise pandémica que vivemos agora, envolvendo as pessoas, assumindo, digamos, aquilo que são as suas responsabilidades e aquilo que é o papel de cada um, digamos, para dar uma resposta, é o primeiro passo. Isto não pode ser, digamos, um assunto de poucos, tem que ser um assunto, digamos, da organização toda e, portanto, passa por aí. Depois, sem dúvida nenhuma, nessa dinâmica, há que encontrar um sistema de comunicação social que dê conforto àquilo que é, digamos, as variações do momento que está a passar. Eu tenho por experiência própria, digamos, uma fase muito complicada passada no contexto da crise financeira, onde, enfim, tive que trabalhar, digamos, numa estruturação muito complicada de uma empresa e, de facto, há momentos de sofrimento, não há que evitá-los. Mas há que encará-los de frente e há que ajudar as pessoas naquele momento, porque aquele sofrimento faz parte de uma transformação que é inevitável muitas vezes e, portanto, há que guiar as pessoas ao longo desse processo e a comunicação é com certeza o veículo mais importante. E uma comunicação inteligente, comunicação a muitos níveis, seja geral para transmitir aquilo que é global, que são valores, seja a nível, digamos, do plano muito individual, às vezes até muito informal, para ajudando pessoas em particulares que, por sua vez, também vão contagiar, neste caso positivamente, digamos, aquilo que é a dinâmica que se quer desenvolver na organização. Portanto, a área da comunicação tem que ser, de facto, muito inteligente, muito abrangente e a muitos níveis. E há que envolver também muitas pessoas nessa área de comunicação. As dinâmicas sociais, digamos, podem ajudar, digamos, esse sentimento de pertença. Uma das situações, digamos, mais difíceis agora é, de facto,
as pessoas, digamos, no meio desta incerteza, têm que sentir que pertencem a qualquer coisa. Isto é muito importante, não é só, obviamente, as empresas que têm essa responsabilidade, fazemos parte de várias comunidades, mas a comunidade que é a nossa empresa também tem essa responsabilidade de envolver as pessoas, de fazê-las sentir que pertencem, dar-lhes esse sentimento, digamos, de família, para os tempos bons e para os tempos maus. E é preciso, efetivamente, também, digamos, cultivar isso de uma maneira consciente. Programas de apoio social, serão necessário desenvolver uma estratégia mesmo de apoio social a algumas populações dentro da organização, como ouvi, digamos, a frase interessante, na verdade estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo mar, mas nem sempre no mesmo barco, não é? E a verdade é que, neste caso, dentro da organização, há naturalmente, digamos, profissões que são algo mais vulneráveis, até porque, digamos, são pessoas muitas vezes, digamos, que não compreendem, digamos, como lidar com determinados problemas, e a empresa pode-os ajudar com programas de apoio social, com programas, por exemplo, de literacia económica, financeira, podem ser muito, muito úteis a dar-lhes, digamos, um bocadinho daquele apoio. Eu lembro quando, precisamente, digamos, no âmbito dessa reestruturação complicada, participei durante os anos da crise financeira, uma das atividades que nós desenvolvemos era precisamente, digamos, alguma consultoria interna financeira, explicar às pessoas, muitas vezes, digamos que parte do problema financeiro que nós estamos a viver, digamos, enquanto sociedade, eles tinham na própria vida, pessoas sofriam de endividadas, que não sabiam, digamos, alocar muito bem os seus investimentos, etc. E, portanto, dar-nos alguma ajuda, às vezes técnica, nessas áreas, pode ser muito, muito útil a melhorar, digamos, outro tipo de problemas que surgem, digamos, por via das dificuldades económicas. Sem dúvida nenhuma, conforme eu referi, deve fazer parte da agenda das empresas concorrer a profissionais, digamos, da área da saúde mental, também para apoiar, digamos, os seus programas de bem-estar dos seus colaboradores. A saúde é um todo. Não pode ser, no meu entender, digamos, dividido em caixinhas específicas, a saúde física, a saúde mental, a saúde... Não, é um todo, digamos. Quando estamos efetivamente bem, estamos bem normalmente na maior parte dos planos. E mesmo que efetivamente algum desses planos tenha mais alguma vulnerabilidade, isso poderá ser compensado com outro. Portanto, tem que ser integrado, digamos, num plano de saúde, e uma preocupação que as empresas têm que ter, devem ter, com os seus colaboradores, porque são, efetivamente, eu não gosto de ter, não gosto de encarar as pessoas como uma nuvem, mas são o seu maior valor, sem dúvida nenhuma. Sem os colaboradores não há empresas, não há sucesso, não há nada. E, portanto, eles são, efetivamente, o centro e devem estar no centro, digamos, das nossas políticas para que tenhamos sucesso. As atividades sociais também devem ser promovidas, digamos, como um fator, digamos, de saúde. Programas a nível, digamos, da saúde alimentar, controle de peso, de atividades físicas, de integração e atividades sociais, todas estas pequenas coisas poderão ajudar, digamos, as pessoas a sentirem-se melhor, a sentirem uma autoestima e a compreenderem que, embora a empresa e a sua vida económica seja muito importante para elas, não podem também estar presas a uma organização de maneira que uma organização está presa, seja quem for. E esse sentido de independência, que deve ser mútuo, é promotor, digamos, de relações saudáveis, relações equilibradas. Nós queremos só relações equilibradas. Portanto, penso que é uma panóplia, eu acho que deve haver uma estratégia em torno, digamos, das questões que vêm aí. Vão com certeza, digamos, ser difíceis. Temos um período pela frente que no mínimo é até ao próximo verão. Não este verão, mas até ao verão de 2021, porque efetivamente o verão de 2020 vai ser curto, por vários motivos. Já devia ter sido, já devíamos, uma empresa como a nossa, por exemplo, já vai ter um impacto financeiro absolutamente tremendo, e já é completamente inevitável. E, portanto, vamos conseguir, com certeza, ter alguma atividade durante este verão, mas será muito, muito menos do que aquilo que seria de esperar, e depois vem, à partida, um inverno, que em anos anteriores as empresas estavam, como a nossa, estavam a trabalhar no sentido de melhorar e diminuir, digamos, o período de menor atividade durante o ano. Tínhamos trabalhado muito para isso e bem, mas com a situação que temos pela frente, com todas as incertezas, pois efetivamente não podemos basear apenas no planeamento comercial, porque há muitos outros fatores que nós não controlamos e, como tal, digamos, o melhor é, digamos, ter uma perspectiva mais cautelosa e olharmos para um período que vai pelo menos de um ano, onde é que efetivamente vai ser difícil de gerir neste contexto. E este difícil de gerir
vai também obrigar a que o esforço dessa dificuldade seja partilhado com todos, porque efetivamente outra coisa seria impossível. Em partilha. Doutora Maria do Carmo, um comentário final, em particular para os profissionais, não só para os profissionais de saúde. Nós ouvimos falar mesmo, ainda antes da pandemia, das questões da exaustão, do burnout, que estão seguramente, pelo menos os estudos que têm sido feitos, têm demonstrado que estão seguramente aumentados nos profissionais de saúde, mas muito provavelmente noutros profissionais. Como é que os profissionais podem lidar com estas questões relacionadas com a exaustão, o burnout, nos próximos tempos, a médio e a longo prazo, em particular no sentido de poder ajudar a prevenir problemas de saúde mental no futuro? Ora bem, a questão do burnout em qualquer profissional é de facto uma questão complicada até aqui. E Já era. neste caso concreto, então ainda se está a intensificar mais. A primeira questão que eu queria colocar para a situação de burnout ou outra patologia qualquer do foro psiquiátrico é que as pessoas tomando consciência de que algo mudou na sua vida e que não estão bem, procurem ajuda. E procurem ajuda do ponto de vista psicológico, do ponto de vista psiquiátrico. Respondendo pelo Serviço Nacional de Saúde, nós faremos das tripas coração, como se costuma dizer, para dar resposta a quem nos procurar. E, portanto, há que perder o medo, a vergonha, há que também aqui reforçar que o ter uma doença do foro psiquiátrico, concretamente uma ansiedade ou uma depressão, que são estas que estamos aqui, que no fundo são as mais tradutoras do burnout, ter uma situação dessas é como qualquer outra situação, não é sinal de fraqueza e, portanto, nós temos que de uma vez por todas encarar a doença do foro psiquiátrico como outra doença qualquer, não ter vergonha em procurar ajuda, não ter vergonha nos seus parceiros, e isto sabemos que em qualquer situação, empresa, há ainda o medo, quer da entidade patronal, quer dos seus superiores, quer dos seus colegas, de se expor e de apresentar e de procurar, e a ajuda não é procurada exatamente por estas questões, ainda muito culturais, e portanto, de uma vez por todas, aqui temos que ter a noção de que é uma doença como outra qualquer, portanto, quem tem uma doença há que procurar ajuda. Do ponto de vista do burnout, o que há portanto, o burnout é esta situação de exaustão que surge em qualquer profissão, também aqui ainda se vive muito e as pessoas chegam à exaustão exatamente porque ainda há muito a ideia de que é uma fraqueza, é porque não conseguiu dar resposta às exigências laborais, é porque já não é tão competente como era, ainda vivemos muito esta noção e portanto não se encara o burnout como uma situação de doença e de necessidade de parar, portanto quem começar com os primeiros sintomas pode ser uma incapacidade de dar resposta às exigências laborais como dava anteriormente, procurar ajuda também o mais precoce possível. No sentido de prevenir, é importantíssimo, e nós estamos sempre a dizer isto, é importantíssimo que as pessoas desabafem, entre aspas, vejam nos seus colegas pessoas para confiar, que as situações de problemáticas sejam partilhadas, portanto a partilha das dúvidas, a partilha das dificuldades é fundamental para não se chegar a uma situação mais grave do burnout e, portanto, procurar ajuda também nesse sentido. Aqui também viver uma vida, como dizia há pouco o Dr. António Pinheiro, estimularmos a nossa vida em termos sociais, agora tem que ser um pouco neste equilíbrio, portanto, da parte social com
sempre a parte da segurança, não é? Mas termos em conta este equilíbrio, não é preciso nos isolarmos completamente, mas a parte da prevenção do burnout é fundamental neste sentido de comunicarmos com o outro, de vivenciarmos com a nossa família, de partilharmos bons momentos. Portanto, tudo isso, no fundo, vamos ao encontro da promoção da saúde mental. E portanto, concretamente em relação ao burnout de qualquer profissional, portanto, procurar ajuda quando já não se está bem, quando se começa a não estar bem, partilhar com quem está ao pé de nós, portanto, os nossos parceiros, quer seja família, quer seja colegas de trabalho, e promovermos um pouco também a nossa saúde mental, no sentido de um bom exercício físico, uma boa alimentação, e deixaria aqui uma palavra para a promoção da saúde mental em geral, para quem ainda está bem, que esta crise nos ensine, porque senão, se não ficamos com algo de aprendido, não vale a pena passarmos pelas crises. E eu acho que o que nós temos que aprender aqui, e o que nós já aprendemos, é aquilo que se diz, mas que não se faz. Ou seja, dar valor às coisas pequenas. E vamos todos, de uma vez por todas, vamos passear no nosso Algarve, vamos passear junto às nossas praias, vamos fazer caminhadas, vamos fazer coisas simples, mas que são essas coisas simples que alimentam a nossa autoestima e que fazem parte da promoção da saúde mental. Nós estivemos confinados, conseguimos viver bem com as coisas pequeninas, sabemos agora dar valor ao que é tomar um café, sabemos dar valor ao que é ver um pôr do sol, sabemos dar valor ao que é dar um mergulho no mar e olhar para o mar. São essas coisas pequeninas, é isso que nós precisamos de fazer para a nossa promoção da saúde mental. Portanto, em geral, que façamos e que tenhamos aprendido com esta pandemia para já, porque é isso que nós temos temos todos que podemos fazer e vamos de uma vez por todas passar a fazer. Portanto, vamos promover a nossa saúde mental fazendo coisas pequeninas que estão ao nosso alcance, e nós somos de facto privilegiados no Algarve, olhar para o nosso clima, dar valor àquilo que temos, e eu acho que é a solução para enfrentar o que aí vem de ainda mau. É exatamente dar valor e vivenciarmos aquilo que temos oportunidade de viver. Aí sim estamos a promover a nossa saúde mental. Obrigada, doutora Maria do Carmo. Doutora Teresa Mendes, deixo o comentário final para si. Obrigada, doutora Marina. Obrigada realmente por nos terem convidado para este webinar. Penso que para quem assistiu, já reparei que houve algumas pessoas que foram saindo porque já estamos há 2 horas. Sim, alongámos ligeiramente no tempo. Mas tivemos aqui uma grande diversidade realmente de opiniões e de visões relativamente a esta problemática, e acho que essencialmente é preciso encontrar o equilíbrio no meio deste desassossego. Houve uma grande alteração no nosso dia-a-dia, no dia-a-dia dos cidadãos, das comunidades, das famílias. É preciso voltar e arranjarmos o equilíbrio, e nós, enquanto autarquia, estamos cá essencialmente para transmitir segurança, confiança e estarmos ao lado dos nossos cidadãos e darmos a mão sempre que eles necessitarem, num espírito de solidariedade, porque só não num espírito de assistencialismo, porque isso não estamos na realidade a ajudar. Nós precisamos ser solidários com também mostrar a qualquer cidadão que pode, não precisa de se deslocar quase a sua residência, se ajudar o seu vizinho, e se cada um ajudar quem estiver a precisar, realmente teremos certamente um mundo melhor, e nós estaremos cá para dar as bases e sustentar no que for necessário, neste caso com algumas medidas económicas para que as pessoas possam passar esta crise que é longa, e como diz o Dr. António e bem, só se esperemos no final do próximo verão, em termos económicos, as coisas estejam equilibradas, não é ultrapassadas, mas equilibradas, e o próximo ano vai ser um ano muito difícil. Precisamos de olhar para quem está ao nosso lado, que vai precisar de nós certamente.
e obrigada. Obrigada eu. Seguramente que esta crise deixa marcas, não é? Quer pela negativa, quer pela positiva, não necessariamente problemas de saúde mental a todos, e nós sabemos que passando por situações difíceis que nos deixam marcas, muitas vezes aprendemos a transformar-nos e a crescer com essas situações, e isso é extremamente importante. Eu agradeço uma vez mais a todos os convidados e a todos os participantes por estas 2 horas, alongámos-nos bastante no tempo, muito mais haveria seguramente a falar, como percebemos, se calhar fica no ar a ideia, o professor Rui Loureiro ainda ali está, a ideia para outro webinar. Muito obrigada, doutora Teresa Mendes, em representação da doutora Isilda Gomes, pessoalmente e em relação à doutora Isilda, enviamos os nossos cumprimentos, em meu nome pessoal e em nome do ISMAT, o mesmo ao Dr. António Pinheiro, à doutora Maria do Carmo Cruz. Muito obrigada a todos os participantes, em particular àqueles que nos acompanharam desde o início até agora. Os participantes irão ter a oportunidade de preencher um questionário de satisfação que vos será enviado por e-mail e que para nós é muito importante para termos feedback deste tipo de ações e daquilo que poderemos ter a melhorar. Da minha parte, espero que tenhamos atingido as expectativas de todos, grata a todos pela participação e seguramente que de forma distanciada física ou pelo menos com as tecnologias nos encontraremos muito em breve. Obrigada a todos, muito boa tarde. Obrigada. Obrigada e uma boa tarde para todos. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigada.